O que os gregos, romanos e judeus do tempo de Jesus acreditavam sobre a ressurreição e a vida após a morte? Hoje eu quero responder essas perguntas e comparar com alguns textos bíblicos onde vemos o que esses povos achavam da mensagem cristã sobre a ressurreição dos mortos. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Todo domingo à tarde temos vídeo novo neste canal. Vamos lá para o assunto de hoje. A maior esperança cristã é a ressurreição, como já foi experimentada por Jesus e ensinada pelos seus discípulos. Mas o que as pessoas da época de Jesus acreditavam sobre a possibilidade da ressurreição? Para isso, vamos começar falando dos gregos e romanos. Para início de conversa, os gregos e romanos, assim como a maioria das pessoas que moravam no Império Romano e eram influenciados pela cultura grega, não tinham muitas expectativas de vida após a sua morte. Nas obras do escritor grego Homero, ele fala sobre o estado após a morte como um estado onde os mortos se transformam em sombras, fantasmas ou espectros. Porém, certamente, essas pessoas que morreram e se transformaram em sombras ou fantasmas no Hades não são mais pessoas humanas. Pode até ser que elas se pareçam com humanos, mas ninguém pode tocá-los fisicamente. Em uma cena de Ilíada, onde Aquiles se encontra com a sombra de seu falecido amigo Patroclo. Essa sombra havia a aparência de seu amigo, porém quando Aquiles tentou segurar a sombra do seu amigo, ela desapareceu como uma fumaça. Na cena, Patroclo não é mais um ser humano, mas um fantasma com uma inteligência enfraquecida e vagando pelo mundo dos mortos conhecido como Hades. Para Homero, depois que alguém morria, já era. Você iria se transformar em um fantasma com inteligência enfraquecida e iria habitar no submundo chamado Hades, sob o domínio do deus que recebe o mesmo nome do lugar. Triste, não é? Mas no pensamento grego, esse era o destino das pessoas. O Hades não traz um consolo, uma recompensa, apenas um profundo sentimento de desesperança. Homero teve muita influência na cultura greco-romana, porém Platão também teve, e a visão de Platão sobre a existência após a morte tem muitas diferenças de Homero. Ele acreditava que a essência do ser humano era a sua alma, que era imaterial e imortal. Se a alma era imortal, então ela continuaria existindo após a sua separação do corpo. Não apenas isso, para o pensamento platônico, seria um alívio para a alma viver fora do corpo, pois o corpo era uma prisão para a alma. Então a existência após a morte era algo desejado no pensamento platônico. É algo bom, diferente de Homero. A alma pertencia ao mundo das ideias e depois da morte a alma iria voltar para casa. A alma não dependia de um corpo para existir. O Hades então seria um lugar bom. Poderia até ter alguma atividade, como por exemplo a prática da filosofia no Hades. Por que as pessoas não voltavam mais do Hades? A razão disso, segundo o pensamento platônico, era que o Hades era um lugar bom e a vida lá é muito boa. Na tradição greco-romana também havia muitas histórias de heróis mitológicos que iam para junto dos deuses do panteão grego. Um exemplo disso é Hércules, que, após ter morrido, ascendeu ao panteão grego e foi morar com os deuses. Havia também no Império Romano a cultura da divinização dos imperadores romanos após sua morte. Haviam também muitos mitos de pessoas que visitaram o Hades e voltaram. Porém, o que todas essas histórias têm em comum é que todas elas não admitem nenhuma possibilidade de ressurreição. Voltar para o seu próprio corpo após ter morrido, essa era uma ideia que não cabia no pensamento dos gregos e romanos. O pensamento greco-romano admitia basicamente dois pensamentos. Ou a morte seria um ruim e o fim de tudo e não haveria nada o que você pudesse fazer. Ou 2, a morte seria uma coisa boa, pois ela libertaria sua alma de seu corpo. Pelas evidências que temos de túmulos na época, a primeira opção era mais aceita pela população do Império Romano. Aí vamos para o texto bíblico. Podemos ver o pensamento greco-romano nas viagens evangelísticas de Paulo em Atos. Imagine comigo, você viajar por uma sociedade que não tinha esperanças pós-morte com uma mensagem que os mortos não apenas viveriam, mas viveriam em seu próprio corpo. Claro que essa mensagem iria ser estranha para as pessoas. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Atos 17, na segunda viagem missionária de Paulo, ele chega na cidade de Atenas e faz um discurso no Areópago aos cidadãos atenienses sobre a mensagem do evangelho. No discurso, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos para os cidadãos atenienses, a reação deles foi de zombaria e desprezo por essa parte do ensino de Paulo, apesar de alguns terem crido. Paulo teve um problema com alguns da igreja de Corinto, influenciados por esse pensamento greco-romano, por desacreditarem na veracidade da ressurreição dos cristãos no final dos tempos. Paulo combate esse pensamento no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E sobre os judeus? O que eles acreditavam sobre a possibilidade de ressurreição? Se no pensamento greco-romano a ressurreição dos mortos era algo impossível, para os judeus a história era bem diferente. Nas escrituras judaicas, ou seja, o
Antigo Testamento, nós vemos um certo pessimismo com a questão da vida após a morte. Na verdade, a ressurreição aparece algumas vezes em textos bem tardios das escrituras judaicas. Os judeus acreditavam que o Sheol era o lugar onde os mortos se encontram, onde não podem ter uma vida como tiveram quando estavam vivos. O escritor do livro de Eclesiastes, por exemplo, fala do Sheol como um lugar que será o destino de todos inevitavelmente. Ele aconselha que tudo que você tem que fazer, faça com toda a sua força, porque quando você morrer e ir para o Sheol, não haverá trabalho, nem sabedoria, nem planejamento e nem conhecimento. Esse pensamento nós encontramos no lamento de Jacó por perder seu filho José. Veja o que Jacó falou: chorando descerei ao meu filho até a sepultura, ou seja, o Sheol. O livro de Jó também fala sobre a ideia do Sheol como um lugar que não se volta. E em muitos outros textos vemos essa ideia. O Sheol, que é traduzido por sepultura, profundezas, pó ou morte, é o destino de todos, e ninguém pode vir de lá. Porém, havia a esperança de que Deus iria restaurar o povo de Israel em sua terra, tanto do exílio material como também do exílio espiritual, vencendo até a morte. E nessa restauração estava inclusa a ressurreição dos justos que morreram. Vemos essa esperança em vários textos do Antigo Testamento, como por exemplo Isaías 26. Veja o que o profeta diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, e a terra dará a luz a seus mortos. A ideia de ressurreição aparece mais claramente em Daniel. Veja o que o profeta fala: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O profeta Isaías fala sobre Deus redimindo do poder da sepultura e citando uma frase que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 15. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? O apóstolo Paulo cita esse texto para falar sobre a vitória dos crentes sobre a morte na ressurreição dos santos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Na época de Jesus, a maioria dos judeus criam que Deus iria intervir no mundo através do Messias, libertar e restaurar Israel e ressuscitar os seus mortos. Neste grupo estavam os fariseus, opositores de Jesus, que criam na ressurreição. Porém, os saduceus, um grupo de judeus que eram os aristocratas de Israel, não criam na ressurreição. E nos evangelhos, nós podemos ver o reflexo da crença desses grupos judaicos. Por exemplo, em Mateus 22, os saduceus questionam Jesus sobre como seria a questão matrimonial na ressurreição. Jesus respondeu que na ressurreição não haveria a parte matrimonial, e alegou que a ressurreição era sim uma realidade futura, ao contrário do que diziam os saduceus. Deus é Deus de vivos e não de mortos, disse Jesus aos saduceus. Paulo, depois de ter sido preso em Jerusalém e ter sido levado ao Sinédrio, cercado por saduceus e fariseus que o interrogavam, falou que estava sendo perseguido por causa de sua esperança na ressurreição dos mortos. Com isso, saduceus e fariseus começaram a discutir, pois, como já disse, esses dois grupos tinham uma visão oposta sobre a ressurreição, e Paulo foi tirado do Sinédrio. Todos esses textos nos mostram que os primeiros cristãos tiveram que enfrentar vários tipos de oposição e pensamentos contra a esperança da fé cristã, a esperança que, mesmo que venhamos a morrer, esse estado não será permanente, pois cremos que aquele que venceu a morte nos ressuscitará no último dia.